mas o corredor era todo branco. E aí quando eu saí desse corredor branco, gente, foi a coisa mais incrível. Parecia assim, Harry Potter. Tinham várias vidraças assim, grandes, e era um corredor que tinha um monte de gente passando, muita gente, muita gente. Mas assim, não tinha um barulho assim enorme, as pessoas passavam por ali todas muito tranquilas, muito quieto, apesar daquela quantidade de pessoas, era muito tranquilo, sabe? Tinha uma paz ali muito grande. E aí, quando a gente finalmente chegou no final dessa galeria, né? Parecia uma galeria desse corredor, a gente entrou num jardim. O jardim já não era tão grande assim quanto o corredor que eu tinha acabado de ver. Mas era um lugar muito bonito, cheio de caminhos, assim, com vegetação, com árvores, com arbustos, muitas flores, um cheiro muito forte de flor no ar, mas aquele cheiro assim doce, gostoso. E aí a gente foi conversando. E ela me convidou para sentar, né, num dos bancos. A gente sentou ali e ela muito calma, sentou, começou a observar o jardim, tinha uma fonte ali próxima e várias pessoas que iam passando, mas assim, conversando muito calmamente. Era incrível a calma daquele lugar. E eu tava um pouco agitado porque eu tava cheia de perguntas na cabeça. E aí ela olhou para mim, né, como que entendendo o meu pensamento, lendo o meu pensamento, e aí ela me perguntou o que foi, né? E eu fui falando para ela, eu falei, eu não tô entendendo, eu sei que eu tô numa colônia espiritual, mas eu queria entender o porquê. Aí ela falou que todos os espíritos, quando desencarnam, a princípio vão para a colônia espiritual, não para essa, né, mas tem inúmeras aí, mas vão para as colônias para se recuperarem das doenças físicas, do mal-estar durante o desencarne, né, para seguirem aí a sua estadia no plano espiritual. E que assim que elas estão bem, elas saem dessas colônias, vão para suas casas, vão encontrar familiares e tudo mais. E ela foi explicando tal, e aí eu fui começando a entender um pouco mais. E aí eu perguntei, mas então quer dizer que essa foi a minha última vida? Essa que eu vivi? E ela foi me falando que a gente vive muitas vidas para o nosso aprimoramento espiritual. Aí eu falei, tá, mas se eu vivi outras vidas, por que eu não lembro delas? Aí ela deu uma risadinha assim e falou pra mim, calma, tudo a seu tempo. Um dia você vai lembrar. E aí eu fiquei meio desapontado, tá, mas eu queria lembrar agora, eu queria saber o que eu fui, o que eu fiz, quantas vidas eu já tive. E ela meio que rindo por dentro, né, nossa, como é curioso, né, como é ansioso, né. Mas ela muito calmamente, tudo a seu tempo. Fica tranquilo. Aí tava passando umas pessoas assim, ela falou, olha só, essas pessoas que estão passando aqui também não se lembram das suas encarnações anteriores. E elas estão aqui justamente para se recuperar, para entender esse momento presente. E muito em breve elas vão lembrar, né, de algumas encarnações, as que forem necessárias que elas se lembrem. E aí ela continuou sempre olhando para frente, vendo as pessoas numa calma, tudo a seu tempo. E aí eu entrei naquela calma e entendi, tudo a seu tempo. Teve uma parte que foi muito impressionante, assim, quando a gente estava andando nesse jardim, eu percebi que a natureza era uma coisa muito diferente da nossa, porque as cores pareciam muito mais vivas, né? A cor das flores, o verde das árvores parecia muito mais vivo, mais aceso, né? Parecia que tinha muito mais energia ali. E chegava até a parecer meio que... chegava até a parecer artificial, assim, de tão perfeitas que elas eram, tão lindas, sabe? E umas cores bem chamativas, assim. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Bom, a próxima cena que eu vi, essa daí parou, né? Eu me senti, assim, muito imaturo, ainda muito jovem nesse assunto, né? Eu não sabia nada sobre espiritualidade, tinha muitos questionamentos. A próxima cena que eu vi foi totalmente diferente. Eu ainda era esse rapaz, mas parecia que eu tinha envelhecido, né? Tinha amadurecido, na verdade. Eu já era um homem com essa mesma feição. E foi uma imagem linda, gente. Eu vou pôr aqui pra vocês verem. Sentir a energia desse lugar? Eu tava exatamente aí, em um desses cliffs.
e eu olhava assim para a imensidão do mar, para aquele horizonte, o meu olhar era outro. Parecia que eu tinha amadurecido assim uns 30 anos, eu tinha assim um olhar mais calmo, mais maduro, mais sábio mesmo, né? Mas eu estava consternado com alguma coisa, eu tinha uma preocupação muito grande e uma certa tristeza. E eu olhando para esse infinito do mar, e eu comecei a pensar que a próxima encarnação que eu tinha participado da programação, de como tudo ia acontecer, o que eu ia ser, o que eu ia fazer, eu tinha medo de falhar. Senti um medo muito grande de falhar. E nesse momento que eu senti muito medo de falhar, eu senti assim do meu lado ela e o mentor também, que era o meu outro mentor espiritual, um senhor já mais velho, assim, de barba, muito simpático. Eles se aproximaram de mim nesse momento, os dois aqui do lado. Mas eu não voltei assim para vê-los, eu não virei a cabeça nem nada, eu só senti a presença deles e a gente não se falava através de voz, né? A gente se falava telepaticamente. Então era um pensamento único entre eu e eles e muito coordenado, era uma coisa incrível. E eles me passavam que eu não ficasse preocupado, que eu não temesse o que estava por vir, que eu tinha dois caminhos possíveis. Um era o caminho do êxito, da bondade, do bem, e o outro era o desvio para o caminho do mal, um caminho cruel, um caminho que eu não ia fazer bem para muitas pessoas. E aí quando eles falaram isso eu fiquei muito preocupado, mas ao mesmo tempo veio uma calma no meu coração muito grande, porque a próxima coisa que eles me falaram foi exatamente de que qualquer um dos caminhos serviria para o meu progresso espiritual. O erro e o acerto eram somente experiências e que ambas me trariam muito adiantamento espiritual. Seja da forma que fosse, eu passaria pelo que eu teria que passar, né? O resultado sempre seria aprimoramento e principalmente o amor. E nesse momento, gente, eu fiquei até muito emocionada. Eu senti um amor muito grande no meu peito, sabe? Uma coisa assim muito linda surgindo dentro de mim. Na verdade, eu já estava sentindo o resultado, o depois daquela próxima vida que eu teria, né? Já estava pressentindo o resultado que viria pela frente. Então foi isso, gente. Foi muito tocante, principalmente esse final, foi assim muito forte. Uma energia maravilhosa dos mentores, como sempre. Esse amor assim magnânimo, universal que vem deles e, sabe, imenso assim. É uma coisa muito linda, sempre me emociona muito. E é isso. Então, o próximo relato eu vou falar para vocês qual foi essa vida que eu escolhi ter, né, como vida seguinte e qual foi o resultado dela. Foi impressionante, assim, eu não esperava que fosse isso. Foram experiências muito fortes, muito marcantes, mas que trouxeram muita luz para o meu caminho. O final das contas foi isso. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Deixo um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!